Da Saúde sabia da suspeita de infecção por HIV em 6 pacientes que receberam órgãos contaminados havia pelo menos um mês. A informação chegou à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde no dia 13 de setembro, por meio da Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro. Mas só depois que a denúncia foi feita pela Band News FM é que a investigação policial teve início. Naquele dia mesmo em que a gente conversava aqui com o Rodolfo e com a atual secretária da Saúde, ali ainda não havia, uma investigação policial, havia somente uma sindicância por parte da Secretaria da Saúde. Bom, mas o que importa realmente é o seguinte, que segundo as vítimas, até a divulgação da notícia, ninguém as havia procurado. Ontem, o Ministério da Saúde informou que uma apuração foi iniciada pela Vigilância Sanitária do Rio e pela Anvisa já em 13 de setembro e que fez recomendações urgentes à Central de Transplantes do Estado para identificar hospitais e quem foi transplantado, além de tentar fazer a retestagem das amostras em outros laboratórios e monitorar quem recebeu os órgãos infectados para, obviamente, iniciar o tratamento. Agatha Meirelles, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, para todo mundo. O monitoramento multidisciplinar que a própria secretária disse em entrevista à Band News FM que estava fazendo com esses pacientes só foi iniciado, então, depois da divulgação da notícia. Antes, os pacientes estavam sendo comunicados, mas ainda não estavam sendo monitorados. A Polícia Civil abriu investigação assim que escutou a notícia na Band News FM e, de acordo com eles, não tinha sido repassada nenhuma informação. Ontem, inclusive, o governador Cláudio Castro deu a primeira declaração depois de ter emitido uma nota horas após a divulgação do ocorrido ainda na sexta-feira, mas ontem, durante uma coletiva de imprensa, ele foi questionado pela nossa equipe sobre o posicionamento do governo, as investigações e também sobre a possibilidade e a investigação em relação à participação e o fato da família do deputado federal Dr. Luizinho, então secretário de Saúde na época, ser o dono desse laboratório. Lembrando que os dois sócios, o Walter e o Matheus, são tio e primo do Dr. Luizinho. E aí o governador Cláudio Castro garantiu que não teve interferência do deputado na contratação desse laboratório. Acho que isso é uma coisa, eu garanto, o Luizinho não interferiu em nada, não pediu que não fosse feito. Tanto que foi feita a operação, está seguindo normalmente e prendeu uma pessoa que era próxima à família dele e a coisa está acontecendo com toda a tranquilidade. O delegado diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também em entrevista à Band News FM, falou sobre a possibilidade de investigação, disse que, se for o caso, vai ao STF em relação a isso. Agora, vejo pela imprensa, inclusive, isso é público, pode-se falar, que há relações de parentesco com pessoa com prerrogativa de função, prerrogativa de foro. E aqui volto a falar em tese, havendo qualquer situação que necessite a investigação de pessoa com prerrogativa de foro, aí sim há que necessariamente essa investigação ser encaminhada ao tribunal competente. Polícia Federal que já investiga a possibilidade de desvio de recursos públicos, nesse caso envolvendo esses 6 pacientes. Ontem a gente falava da operação no início da semana, 4 pessoas com mandados de prisão para serem cumpridos, tinham 2 presos. A Jaqueline, que é a pessoa que assina com um registro falso em um dos laudos, se entregou à polícia no final do dia de ontem, conversou, quando questionada pela nossa equipe na chegada à cidade da polícia, zona norte do Rio de Janeiro, o advogado dela disse que ela era inocente e que ia apresentar todas as provas. Fato é que a universidade que a Jaqueline teria apresentado o diploma de biomédica já disse que nunca emitiu nada em relação ao nome da Jaqueline, então que ela não seria biomédica e era quem assinava, além do Ivanilson, quem assinava esses exames. Então, tudo isso também sendo investigado pela polícia. A gente teve acesso também a uma conversa entre o que seria o laboratório e a Jaqueline, onde ela envia esse diploma quando foi perguntada sobre o diploma. Ela envia e essa universidade disse que esse diploma era falso. A Jaqueline, então, está presa, tem uma pessoa ainda foragida e a expectativa é que os pacientes que receberam os órgãos prestem depoimento à polícia
ao longo dessa semana e também que uma outra funcionária envolvida ainda não foi localizada pela polícia, mas que ela também presta depoimento essa semana, pessoal. Agatha, você citou aqui, né, falou sobre as investigações que podem envolver também o líder do PP na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho, deputado federal, já que há 2 parentes dele, né, como a gente ouviu, aí envolvidos nesse processo. A Polícia Federal quer saber se ainda houve desvio de recursos públicos na contratação desse laboratório do PCS, que emitiu os laudos de HIV com resultados errados, e isso coloca a irmã do deputado Dr. Luizinho diretamente na mira, né? Porque a irmã dele, ela trabalha na Fundação Saúde, que é a empresa pública responsável pela escolha do laboratório. Então, são muitos tentáculos e eles se aproximam... É muita coincidência. Muita. É muita o período. coincidência. Inclusive, Muita mesmo. quando isso começou, ele tinha acabado de deixar a Secretaria da Saúde, mas o processo para licitação, para a contratação do laboratório já tinha rolado, já tinha acontecido. Enquanto ele era secretário, estava rolando, inclusive, né? Exatamente. O processo de licitação estava em andamento. E como a Agatha já trouxe aqui diversas vezes, esse laboratório, ele prestou muitos outros serviços para a Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, né? Testes para diversos outros, enfim, para vários hospitais. Agora, quando está relacionado a transplante de órgãos, em que você tem gente literalmente morrendo, dependendo disso para viver na fila, né? Tá ali, é algo muito sério. É tudo muito sério porque lida com saúde, lida com gente, com vida humana. Mas nesse caso dos transplantes, isso é chocante. E me pergunto, quanto tempo mais a gente demoraria para saber que isso pode estar acontecendo, pode ter acontecido, não fosse isso ter acontecido com a Central Única dos Transplantes, é uma central nacional e que reúne informações de todo o país. Quanto tempo mais a gente não demoraria para saber, né, se dependesse somente da Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro e são informações que não chegassem a outros órgãos, assim como acontece no sistema de transplantes. Isso é algo para a gente pensar também. Infelizmente aconteceu, infelizmente a gente ficou sabendo, mas é preciso pensar também que talvez a gente esteja rompendo uma corrente que poderia prejudicar muito mais gente. Sem dúvida, é a história de puxar a galinha, puxar a pena que saiu uma galinha, puxa a galinha, sai o galinheiro. O Agatha, e já não é o caso de fazer um pente fino em todas as licitações, em todos os contratos assinados na última gestão da Secretaria da Saúde? Então, quando a gente questionou sobre outros contratos que seriam analisados, o governo disse que tudo está sendo investigado a pente fino de perto, mas na prática não disse nenhuma ação que estava sendo tomada em relação a esses outros contratos. E foi o que o governador acabou de... A gente trouxe até a palavra dele, ele garantiu que o doutor Luizinho não teria interferido de maneira nenhuma na contratação. Tá bom. Obrigada, Agatha. Valeu. Bom trabalho. E a gente volta a conversar ainda sobre esse assunto já com a Agatha Meirelles, mas como ele tem dimensão nacional, né, internacional, inclusive, do ponto de vista médico, mas nacional, a ministra da Saúde, Anísia Trindade, voltou a falar sobre isso, voltou a se pronunciar sobre esse caso, classificou a infecção dos pacientes no Rio de Janeiro como inadmissível. Segundo ela, uma auditoria própria foi aberta e ainda está em andamento. É um episódio inadmissível. Estamos, como Ministério da Saúde, desde o primeiro momento em que houve a notificação do primeiro caso de uma pessoa que recebeu a doação e foi infectada pelo HIV, agindo em várias frentes, junto com o coordenador do sistema de transplantes no estado do Rio de Janeiro, junto à Secretaria de Saúde, à Vigilância Sanitária, à Anvisa, e também estabelecendo uma auditoria, né, no Departamento de Auditorias do Ministério da Saúde. Encaminhei a solicitação para investigação pela Polícia Federal. É um caso que não pode ser admitido e, como eu já declarei em entrevista, é algo inusitado, que nunca aconteceu, que não pode ser tolerado, e que nós queremos fortalecer a confiança no Sistema Nacional de Transplante. O Hemorrio está testando novamente as amostras de 286 doadores examinadas pelo laboratório PCS Salem. Os resultados finais devem sair até sexta-feira, ou seja,
até sexta-feira, quando a gente tiver acesso a esses dados, talvez a situação, o quadro seja pior do que esse que a gente está vendo. Sim. Né? Com Sim. outros resultados aí que podem ser diferentes daqueles apontados pelo PCS Saleme. Para que se saiba, todos os laboratórios que fazem exames de HIV têm que seguir uma regra que é muito importante. Antes de iniciar uma bateria de exames, os técnicos têm que inserir dentro da máquina amostras controles, que são aquelas amostras em que já se sabe o resultado, né? Já se sabe se aquele sangue é positivo, se aquele é negativo. E aí, se depois de passar na máquina o resultado sair diferente do esperado, tem algum problema que tem que ser resolvido. Tá mais ou menos claro como é que funciona? Para o coordenador do Comitê de Diagnóstico Molecular da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, José Eduardo Levi, a testagem tem que ser criteriosa. Ao colocar aquilo junto com as amostras do paciente, no mesmo grupo de testagem, eu garanto que o processo está funcionando de forma confiável. Na avaliação do infectologista e ex-secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, erros neste tipo de teste são inadmissíveis. Não se admite que com teste com altíssima sensibilidade eu tenha erro na execução. Ou ele não foi realizado, ou foi realizado de uma forma totalmente inadvertida. Acho que não ficou muito claro como é que funciona esse negócio de amostra-controle nas máquinas de testes. Eles testam sangues em que eles já sabem se há ou não contaminação pelo vírus. Isso. Daí coloca ali a amostra, né? Ele já sabe o resultado. Se sair diferente do resultado que já é conhecido, é porque tem algum problema na máquina, Isso né? aí, esses dois aqui são negativos. Opa, são. A gente já sabia. Esses são positivos. Se tiver algum resultado, a máquina está desregulada, tem algum problema. Né? Então, não é você apenas colocar o sangue ali e cruzar os dedinhos para que a máquina esteja funcionando. Ela tem que estar funcionando, ela tem que passar por isso a cada vez que o sangue é testado. Bom, obviamente, sei lá o que aconteceu, né, nesse laboratório. Não dá para saber. Fizeram os testes? Talvez não tenham feito. Nem isso. Talvez replicassem o assunto, o resultado. Chegasse lá um senhor de 62 anos, levemente acima do peso, com princípio de diabetes, sei lá. Fala, olha, a gente tem aqui um outro paciente com esse mesmo tipo de... da mesma faixa etária, etc, etc. Vamos entregar esse resultado aqui. E boa, provavelmente é igual mesmo, eles devem ter uma saúde parecida, não vai... Sei lá, é difícil saber o que esses caras fizeram, né? A Agatha, nessa semana, ela estava dizendo que os testes deveriam ser diários, né? Para saber se estava tudo regulado ou não, e que eles passaram a fazer uma vez por semana. Foi o primeiro indício que a investigação mostrou, pelo menos por enquanto, né? A saber se isso foi mantido, porque uma vez por semana, algo que tem que ser feito todos os dias, já não serve também, né? Pelo menos 6 vezes em 6 dias não vai servir. E assim, repetindo, a gente está falando de HIV, que é das coisas mais graves que existem na saúde, pro ser humano. Imagina as outras coisas que passaram. Qualquer, sei lá, outro teste, A gente está falando de muito hospital para quem essa empresa prestava serviço. Se a intenção era ter lucro, então você faz o mínimo possível em todos eles, né? Agora, uma contaminação por HIV, que é algo grave desse jeito, aí não tinha como o escândalo veio à tona. E não esqueçamos que não era só falso negativo. Essa empresa já entregou um falso positivo a uma gestante, a uma mãe, na verdade, que havia acabado de parir. Ela não pôde amamentar, ela não teve a possibilidade de criar os primeiros laços com seu filho, porque o nenenzinho, teve que passar por um tratamento com um coquetel para combater o HIV, para combater o vírus. Por 28 dias. Por 28 dias, uma criança recém-nascida tem que se submeter a esse tratamento que hoje pode não ser tão agressivo quanto já foi um dia, mas para um bebê que acabou de nascer, que conhece esse mundo aqui faz horas, você tem que se submeter. Imagina o organismo da criança, o corpinho da criança tendo que lidar com a violência desse tratamento. E sem precisar. E sem precisar. Sem precisar. O organismo recebendo aquilo. Por quê? É inacreditável. Aí não tem acesso ao leite materno. É inacreditável então, a quantidade de maldades de que a gente está tratando aqui. E nesse caso a gente descobriu porque sabia a origem. Esses pacientes todos que agora têm a contaminação, eles fizeram muitos exames antes de passar pelo processo. Então você sabe onde começou. Você sabe onde é o ponto zero. E os outros? E alguém que eventualmente, tem ouvinte falando aqui, pode ter sido contaminado por hepatite. Em algum outro procedimento, em algum outro hospital. Não vai saber. Ainda que seja um caso de HIV.
de paciente que não é transplantado, é uma pessoa X. Como os doadores talvez não soubessem que tinham o vírus, a pessoa às vezes não sabe. Eu sou jovem, tenho uma vida sexual ativa, né? Onde é que veio? Da onde é que veio? E a pessoa não sabe. E pode ter sido contaminada nesse tipo de situação. A gente vai voltar, né, a esse tema. E agora a gente tem que voltar ainda a esse outro tema aqui, ó. Choveu? Apagou. É inacreditável. Mais de 100 horas depois, pelo menos 100 mil clientes da Enel continuam sem energia elétrica em São Paulo. Fornecimento interrompido desde a chuva que atingiu a região metropolitana na última sexta-feira. É isso mesmo, eu tenho recebido aqui algumas mensagens e a gente aos montes na central de atendimento ao ouvinte Ricardo Boechat. E ontem também recebi aqui no meu Instagram mensagem de uma ouvinte nossa, que é a Gabriela, pedindo ajuda, que ela não sabe mais o que fazer, porque ela está sem energia desde as 7 horas da noite de sexta-feira. Diz que perdeu tudo que tinha no freezer, na geladeira, reclama da calamidade, do descaso da Enel, já ligou inúmeras vezes, nada de resolver, é um desespero. Ela está na zona sul de São Paulo, na programação local a gente até traz aqui os detalhes, né, do endereço certinho, mas é isso, é um dos milhares de exemplos que a gente tem de clientes que não tiveram a energia restabelecida até agora. Ontem, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, defendeu a extinção do contrato com a Enel. A Enel já perdeu a concessão em Goiás, vamos lembrar, né? E foi multada por um apagão no Chile. Os detalhes agora com o Fábio França. Bom dia para você, Fábio. É isso, bom dia, gente. Essa é a nova atualização da Enel, né? 100 mil clientes sem energia elétrica, mas a gente pode multiplicar isso porque são 100 mil clientes, mas em cada casa moram 3, 4, 5, 6 pessoas, são muitas as pessoas, muito mais do que isso, que sofrem sem energia elétrica desde sexta-feira, né? Ainda há pouquinho no Expresso São Paulo, noticiário só para São Paulo de manhã, Roberta Russi e eu conversamos com a Adriana, que é uma ouvinte da Band News FM, ela tem uma metalúrgica aqui em Cotia, região metropolitana, e diz que está desde sexta-feira sem energia, o prejuízo é grande, né? A produção está parada. Ontem ela teve contato com a Enel falou, não, amanhã vai voltar, pode chamar todos os funcionários que amanhã tem energia elétrica na empresa. Bom, os funcionários chegaram lá para trabalhar de manhã e adivinha, não tem energia elétrica, está todo mundo parado. Como a Sheila disse, o governador de São Paulo pegou pesado ontem, criticou a Enel pela lentidão no retorno da energia. Para o Tarcísio de Freitas é inadmissível que 5 dias depois do início do apagão, tanta gente ainda esteja sem luz. Elevou o tom contra a Enel, o governador de São Paulo, defendeu, como a Sheila disse ainda há pouco, a extinção do contrato com a empresa. E Tarcísio de Freitas afirmou que a distribuidora de energia elétrica é incompetente e tem de sair do Brasil. O que eu defendo é a abertura de um processo de caducidade, que é um processo de extinção do contrato, que está previsto na lei por reiterados descumprimentos contratuais. Se a empresa está respondendo um processo de caducidade, como é que lá na frente você vai discutir, por exemplo, prorrogação no contrato? Que a prorrogação sempre tem que partir da vantajosidade para o poder público, a vantajosidade para o nosso usuário. E qual a vantajosidade que a gente vai ter prorrogando lá na frente um contrato de Enel? Não vai ter vantajosidade alguma, está claro isso. Está claro que ela é incompetente, está claro que ela não se preparou para fazer investimento, está claro que ela não se preparou para gerir distribuição de energia no estado de São Paulo. Está claro que ela tem que sair daqui, ela tem que sair do Brasil. Sem dar prazo, o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, afirma que os responsáveis pelo apagão serão penalizados. Ele participou de uma série de reuniões em São Paulo sobre a concessão da Enel e sobre as falhas do serviço oferecido, as sucessivas falhas. Ontem o TCU anunciou que vai investigar a falta de energia. O ministro Augusto Nardes é o relator de uma representação que tramita na corte que analisa as causas do apagão ocorrido em São Paulo lá em novembro do ano passado, né? Aquele apagão em que muita gente ficou sem energia elétrica por pelo menos uma semana. Inteira, né? Exatamente. Eu fiquei 4 dias, por exemplo. 4 dias? Em novembro eu fiquei 4 dias. Daqui a 2 dias a gente completa esse recorde, né? Exatamente. E olha, do jeito que está ainda a coisa, é capaz que haja cliente ainda sem energia elétrica pelo menos daqui a 2 dias. Na madeira. No fim de semana, já com a nova crise em andamento em São Paulo, o governador procurou o TCU, cobrou o fim do contrato com a Enel. Augusto Nardes se encontrou com representantes da ANEEL e da Enel na sede do TCU, na capital paulista. O ministro declarou que fenômenos naturais não podem ser usados como desculpa para demora para a retomada do abastecimento e reforçou a responsabilidade da ANEEL em acompanhar esse processo. Cobrei do presidente da Enel se tinha avaliação de risco na empresa. E na conversa que tive, senti que há falhas por parte da Enel. É uma concessão
do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, que poderia já ter tomado providências, a ANEEL já poderia ter tomado providências, porque já aconteceu um fato um ano atrás, praticamente na mesma dimensão, com pouca diferença. Muito bem, além do processo envolvendo o TCU, o governo federal determinou que o processo de fiscalização da concessão da Enel pela ANEEL seja auditado pela Controladoria Geral da União. A Enel já soma mais de 322 milhões de reais em multas por episódios como esse. E aí há um outro problema, né? As árvores que caíram sobre a fiação na cidade de São Paulo. Muitas árvores caíram depois do temporal de sexta-feira. Cidade de São Paulo tem uma fila de 14 mil pedidos de poda ou remoção de árvores pendentes. E para o biólogo e pesquisador do Instituto de Biociências da USP, Marcos Buquerich, é necessário um trabalho em equipe para evitar novos episódios como esse. Falta mais integração, a gente tem os elementos soltos e falta mais integração, porque quando você vai retirar uma árvore, né, quando você vai suprimir uma árvore, você às vezes precisa que a Enel venha lá e desligue a eletricidade. E há árvores caídas ainda pela cidade de São Paulo. Bom, reforçando, segundo a última atualização da Enel, 100 mil clientes ainda sem energia elétrica. 100 mil clientes, o que significa, como o Fábio já disse, o que? 350, depende do número de pessoas em cada casa. Bairros mais humildes costumam ter mais pessoas, né, estatisticamente. 300 mil pessoas, uma cidade de média para grande. No horário local, a gente vai mergulhar de cabeça nesse assunto, a gente vai tratar sobre as questões técnicas de uma possível saída da Enel, de quais canetas depende isso, né? Quem é que tem que tomar essa decisão? E se isso acontecer, quem é que assume o trabalho de distribuição de energia em São Paulo? Não existe uma equipe reserva. Não tem o vice. Não tem o vice, não tem um time em aquecimento. Quem é que vai assumir? É o Estado? É a cidade? É o governo federal? É a agência reguladora? Como é que vai funcionar? Abre-se uma nova licitação? Ganha aquela que perdeu, que ficou em segundo lugar? Tem muitas respostas. E as multas? E os 300 milhões? Se a Enel for embora do país, ela vai pagar? Quem é que vai cobrar? Como? Se não houver uma representante da empresa aqui no Brasil. São muitas as perguntas que a gente vai responder para o nosso ouvinte, tentar responder, né? É um assunto inédito. Isso, numa cidade do tamanho de São Paulo. Mas num contrato isso tem que estar previsto, né? Tem. Quem é que vem aí? Tem. Tá tudo lá em contrato. A gente cobra o tempo todo, mas para as autoridades pode ser uma cobrança vazia se eles sabem que é impossível fazer isso. Né? Se eles sabem que não tem como, não é viável você tirar a empresa e colocar uma outra coisa no lugar. Aí um prefeito fica repetindo, dizer que pediu para sair, blá, blá, blá. E aí, é só um discurso vazio, né? Tem algumas possibilidades jurídicas, eu sei que a gente vai falar isso mais na programação local, mas a rigor, do ponto de vista legal, a ANEEL faria uma intervenção, né? Esse seria um dos caminhos, a ANEEL fazendo essa intervenção, assumindo, portanto, né, esse setor, mas com os funcionários da própria empresa. Né? Então, os funcionários permaneceriam. Vou dar um exemplo aqui correlato. A gente teve um problema em São Paulo com 2 viações de ônibus, a Transwolf e a outra, que são 2 investigadas pela Polícia Federal, não tem? Pois bem, houve uma intervenção da Prefeitura. A Prefeitura assumiu essas linhas que eram operadas por essas 2 empresas de ônibus, né? A Prefeitura assumiu, portanto, voltou para a Prefeitura. Mas os funcionários são os mesmos ainda dessas 2 empresas, entendeu? Os equipamentos são os mesmos da empresa. Então, assim, tem o que tiver à disposição da empresa. Vai ser utilizado. É a mesma coisa, só que é com a administração, aí no caso da agência, né? Exatamente. Mas aí, enfim, é uma das possibilidades jurídicas aí de caminhos a serem adotados. A gente também pode se debruçar mais... Upbus, obrigada. Sobre o caso de Goiás, em que isso aconteceu efetivamente, né? Em que houve a exclusão ali, ela foi escorraçada de Goiás, a Enel, né? E então a gente pode olhar um pouco mais para isso, para essas possibilidades na programação local. Até para fazer a orelha deles esquentar um pouco, isso, né? Pra a água subir um pouco. Obrigada. Valeu, gente. Ô, Megali, você vai na próxima, né? Eu vou. O Quero governo... ver o texto todo, se ele vai ler. Era para ontem, mas esse troço não acaba nunca, né? O governo pode decidir hoje sobre a volta ou não do horário de verão extinto em 2019. A medida seria adotada para aliviar os reservatórios das hidrelétricas e reduzir o uso das termoelétricas. E aí eu vou ler exatamente como está aqui. O Pablo coloca de gozação já, né? Coloca. É um assunto que, alerta de clichê, divide opiniões! Vai, Rafael Procópio. Ficou para esta quarta-feira a decisão de voltar ou não com o horário de verão no Brasil. O governo federal, especialmente o Ministério de Minas e Energia, continua discutindo e avaliando as implicações políticas deste tema.
O ministro Alexandre Silveira já afirmou em outras oportunidades que o horário de verão é uma política global, geralmente acionada em países em desenvolvimento quando há necessidade. E também que a medida só seria adotada no Brasil caso fosse considerada imprescindível. E se nós não tivéssemos feito medidas preventivas para isso, como diminuir a vazão de Jupiá e Porto Primavera, corajosas que nós tomamos durante um ano, preservando mais de 11% de água doce nos nossos reservatórios, hoje nós teríamos problema energético no Brasil. Não temos tranquilidade para esse período, mas temos que equilibrar entre segurança e modicidade tarifária. O tema voltou à pauta por conta da seca que ainda atinge partes do Brasil, considerada a pior estiagem desde 1950, quando o monitoramento foi colocado em prática. A vigência do horário de verão no Brasil foi suspensa em 2019, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na época, o governo argumentou que os hábitos da população tinham mudado e o pico de consumo havia passado para o meio da tarde. Antes disso, a medida estava vigente desde 1985. Aqui divide opiniões? Divide opiniões. Deixa Eu pra lá. sou a favor da volta do horário de verão. A gente já colocou todas elas. Muitas vezes, Apenas né? Exaustivamente. Apenas decidam. Por favor, isso. A gente vai cumprir. Me acordem para dizer o que deu, tá? Isso. Tá. Ô, gente, a gente vai falar de novo dos valores a receber, valores esquecidos? Eu só vou dar um aviso, Esquece tá? esse assunto. Termina hoje o prazo para que os brasileiros resgatem os valores esquecidos nos bancos. Estimativa é de que cerca de 8 bilhões de reais ainda estejam em contas sem movimentação. Consulta pode ser feita no valoresareceber.gov.br, repetindo, valoresareceber.gov.br. Boa. Olha, uma notícia bem importante, hein, gente? Atenção, você que vai contrair um financiamento imobiliário na Caixa Econômica Federal, tem intenção... Parece uma doença, né, quando fala contrair. Contrair? Não, mas é um financiamento. Mas é contrair um empréstimo, não é? Não, tá certo. Algumas doenças são melhores. Do que... Tem doença que você toma um remedinho ali, boa, contrai uma gripe, tá sossegado. Cara, olha só a mudança. De 30 anos. Não. Cara, é uma mudança significativa, viu? Porque o que diz a Caixa? Tem poucos recursos para novos financiamentos. E o que vai acontecer? Mudanças na concessão de crédito. Portanto, a partir do mês que vem, o valor de entrada, que era até hoje de 20%, passa a ser de 30% do preço do imóvel. Então, você precisa bancar um pouco mais na entrada. Ou seja, a parte financiável, que era de 70%, que é de 80%, passa a ser de 70%, tá? A regra vale para imóveis de até R$1,5 milhão de reais e que sejam financiados no sistema de amortização constante. Qual que é esse modelo? Aquele em que as parcelas são maiores no início, vão diminuindo, são menores no final, com uma redução progressiva, né? Na tabela pricing, que as prestações são sempre iguais e compostas por mais juros, o teto do financiamento vai cair ainda mais, cair de 70% para 50%. Olha só, ou seja, na prática, quem quiser comprar um imóvel por esse modelo vai ter de dar uma entrada maior no momento do negócio, entrada de 50%. Além das mudanças, o cliente não poderá ter outro financiamento habitacional ativo, tá? As propriedades já adquiridas, essas não vão ter as regras alteradas. Segundo a Caixa, a demanda por crédito imobiliário nesse ano está maior do que o esperado e as alterações são necessárias para manter esse tipo de financiamento. Uma proposta de revisão de gastos públicos deve ser entregue ao presidente Lula depois do segundo turno das eleições municipais. O objetivo é fazer uma correção estrutural que pode abrir um espaço fiscal de até 20 bilhões de reais. É sobre isso que falava ontem a Mônica Bergamo. O governo continua fazendo um pente fino, ontem ou anteontem, em programas sociais para identificar possíveis fraudes em benefícios. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta terça-feira que chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos públicos no país. Em declaração após uma reunião com Fernando Haddad, ela destacou o desequilíbrio das contas públicas. Chegou a hora para levar a sério a revisão de gastos estrutural no Brasil. O Brasil já fez o dever de casa, o governo, o Congresso, do lado da Receita. Não é possível mais, pelo lado da Receita, nós podermos apenas, sobre a ótica da Receita, resolver o problema do fiscal no Brasil. Nós temos o arcabouço que está de pé e vai se manter de pé. Consequentemente, é preciso que o Brasil caiba dentro do orçamento brasileiro e dentro desse arcabouço. A ministra não deu detalhes sobre quais gastos serão revisados, mas citou os supersalários do funcionalismo, que classificou como algo imoral.
Questionada sobre as metas fiscais estipuladas pela equipe econômica para os próximos anos, Simone Tebet afirmou que os objetivos traçados serão cumpridos. A ministra também disse que o processo de revisão de gastos será realizado sem que direitos sejam retirados. Ela destacou ainda que cerca de 30 medidas estão sendo estudadas e que o governo pode aproveitar PECs em tramitação no Congresso para avançar no assunto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina a extradição de brasileiros que estão na Argentina e são investigados pelos atos criminosos de 8 de janeiro. Um outro pedido enviado ao Ministério da Justiça é do retorno ao Brasil do blogueiro Oswaldo Eustáquio, que está foragido na Espanha. Márcio Rocha, conta mais pra gente. Bom dia. Oi, pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido feito pela Polícia Federal e determinou a extradição de 63 brasileiros investigados pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro de 2023 e que estão na Argentina. Cabe agora ao Ministério da Justiça analisar esse pedido, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, que vai confirmar se o processo cumpre o que está previsto nos tratados internacionais. Depois, o processo precisa ainda passar pelo Ministério das Relações Exteriores, que é responsável pelos ajustes do caso com o governo argentino. De acordo com a investigação da Polícia Federal, parte desse grupo de brasileiros entrou no país vizinho de forma clandestina, sem passar pelas autoridades na fronteira. Ao todo, a Polícia Federal estima que são 180 brasileiros envolvidos nos atos criminosos do dia 8 de janeiro, que são considerados foragidos. Como vocês já falaram, além disso, o ministro Alexandre de Moraes também pediu a extradição do blogueiro Oswaldo Eustáquio, que está na Espanha e também é considerado foragido pela Justiça brasileira. Esse pedido também foi encaminhado ao Ministério da Justiça, que já repassou essa demanda ao Palácio do Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, que vai agora dar andamento ao caso junto ao governo espanhol, pessoal. Ô Márcio, aproveitando que você está com a gente, a Polícia Federal, numa outra frente, deve concluir até dezembro os inquéritos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, entre eles, o inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado e o que investiga a venda das joias, recebidas de autoridades estrangeiras. Próximos passos aqui, expectativa em relação a isso. Pois é, os inquéritos que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro e também os aliados dele, que acabaram resultando justamente nos atos criminosos do dia 8 de janeiro, devem ser concluídos ainda em 2024, de acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele deu uma entrevista para a gente aqui no programa Gente Brasília, falando que defendeu que essas apurações possuem um tempo de maturação próprio, diferente do tempo da política, e que tem 3 pilares. E esse é um trechinho que a gente vai ouvir agora da fala do diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho dito isso reiteradas vezes, O tempo da investigação não é o tempo da política, não é o tempo do jornalismo, é o seu tempo de maturação própria. E nós temos 3 pilares inafastáveis das nossas investigações, que são o foco na autonomia da investigação, na qualidade da prova e na responsabilidade daquilo que estamos fazendo. Mas eu garanto a todos que nós até neste ano de 2024 certamente encerraremos todos esses trabalhos. Pois é, a Polícia Federal já adiou algumas vezes essa conclusão do inquérito que investiga a participação de Bolsonaro em uma suposta tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022, além do caso das milícias digitais que seriam usadas para espalhar notícias falsas contra adversários. O ex-presidente já foi indiciado no caso de falsificação de cartões de vacinação e pelo caso também das joias dadas por autoridades da Arábia Saudita durante o governo de Jair Bolsonaro. Só para fazer o registro também, nessa entrevista, em outra parte, ele falou sobre o trabalho da Polícia Federal durante as eleições municipais deste ano, O diretor lembrou que mais de 50 milhões de reais foram apreendidos, sendo 21 em espécie, e isso significa 5 vezes mais do que foi registrado nas eleições municipais de 2022. E lembrou também que várias pessoas já foram presas, por realizarem saques milionários de dinheiro vivo durante as eleições, o que levantou suspeitas da Polícia Federal, pessoal. Muito bem. Valeu, Márcio. Obrigada pelas informações. Bom trabalho. Até mais. Seleção? Abraço, pessoal. Atropelei o Márcio aqui. Confiança é para os fortes. O Brasil fez a lição de casa, atropelou o Peru, fechou a data FIFA com 2 vitórias e agora está muito mais perto da vaga na Copa de 2026. Conta pra gente, Aline Fanelli. O Brasil goleia a seleção peruana por 4-0 e mantém o tabu de nunca ter perdido para a equipe adversária em eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora são 15 confrontos com 11 vitórias e 4 empates.
Pela segunda vez, o time chega a 2 triunfos consecutivos na atual competição. O Mané Garrincha, em Brasília, recebeu 60.139 torcedores que acompanharam 2 gols do Rafinha em cobranças de pênaltis, um de Andréas Pereira e outro de Luiz Henrique. A goleada só não tira a seleção brasileira da 4ª colocação, porque o Uruguai, que empatou com o Equador por 0-0, tem 1 gol de saldo a mais, 7-6. O time nacional voltará a atuar pelas eliminatórias da Copa do Mundo no mês que vem, contra a Venezuela como visitante no dia 14 e depois contra o Uruguai como mandante no dia 19 de novembro em Salvador. Pô, legal, 4-0 não dá pra reclamar, né? A não ser... Aí pode me chamar de rabugento, pode me chamar de... Rabugento. Tá. Eu morro de raiva daquele... Não, eu também. Mesmo eu fazendo. também. Você não é rabugento, não. Retiro o que eu disse. Mesmo fazendo. Isso aí... Qual que é a ideia ali? É ser igual ao Neymar? É imitar o Neymar? Ai, gente. O Neymar eu aceito, porque ele é um dos melhores cobradores de pênalti do mundo. Ele dificilmente erra pênalti, ele inventou esse troço. E aí tudo bem. Vai ver pra ele é importante, vai ver faz parte ali do ritual tipo Nadal, dele. Né? Igual o Nadal tirar a cueca do traseiro. Então tá bom. Ele faz, então beleza. O Neymar, agora os caras começaram a fazer isso aí só pra imitar o Neymar. Aí vai lá, dá 2 passinhos pro lado. Parece um personagem da Hanna-Barbera, né? Isso, quando eu queria fazer silêncio, né? Que anda na pontinha do pé achando que faz silêncio. É o Fred Flintstone jogando boliche, né? E joga lá a bola. Cara, pra quê? É inútil, é de uma inutilidade, é de uma firulagem. Ontem o Rafinha, ok, converteu os 2 pênaltis. Mas eles já esqueceram do vexame contra o Uruguai? Na Copa América? Continuam fazendo esse troço? Eu acho muito difícil torcer por uma seleção que continua fazendo isso na cobrança de pênaltis. Pronto, falei. Qual é o nome disso? Vamos batizar esse negócio? Essa é a técnica. Essa técnica aí. Eu acho que o Fred Flintstone, acho que é igualzinho. Fred Flintstone coloca aí no YouTube ele jogando boliche. É igualzinho. Uma firulagem, uma frescuragem. Um negócio que não serve pra nada, porque ele faz, ele não tá enganando o goleiro fica lá olhando, tá, beleza. Aí ele para, e aí sim ele vai cobrar. Ou seja, acaba sendo um pênalti em que o cara não toma distância. Igual o Sócrates fazia. Difícil. Ele cria um obstáculo pra ele mesmo. Igual o Sócrates. O Sócrates bateu um pênalti assim na cobrança. Passinho de galinha, diz que o Neto classificou. É tipo isso passinho mesmo. De galinha, passinho da galinha. Siri. A Siri encontrou o quê de passinho? Passinho da galinha. Nunca mais erre pênalti. Aprenda de forma assim. A Siri. O Sócrates, ele cobrou desse jeito, sem tomar distância, rapidinho, contra a França, em 1986, na cobrança de pênaltis. Errou. O João Saldanha estava comentando para a Manchete. Depois a gente pega essa gravação, o Saldanha ficou uma vara com o Sócrates, porque achou que ele não levou a sério o momento do pênalti. E eu acho a mesma coisa, cara. Que gente firuleira. Vambora. Nos demais jogos, a Argentina ganhou da Bolívia 6-0, Colômbia goleou o Chile por 4-0, Paraguai venceu a Venezuela por 2-1, o Brasil está na 2ª colocação nas eliminatórias.